O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. São 6 horas. As notícias com Carlos Pedro. Bom dia, Jornal das 6 na Rádio Observador. Começamos no Médio Oriente com nova escalada da guerra. O Irão respondeu aos ataques israelitas a Beirute, na capital do Líbano. Donald Trump pede que Netanyahu não retalie. Cerca de uma dezena de mísseis foram lançados desde o Irão contra Israel, sem que haja registro de mortes ou feridos confirmados. O envio de mísseis foi celebrado no Irão por muitos iranianos na Praça da Revolução, em Teherão, como mostram imagens divulgadas pela imprensa do país. Foi registado também o lançamento de um míssil a partir do Iémen. A Associated Press dá conta de que as aulas foram canceladas em Israel por intermédio desta intensificação do conflito. Entretanto, Tel Aviv, que havia dito que o Irão tinha cometido um grande erro, atingiu também alvos militares iranianos nas regiões oeste e central do Irão. A agência de notícias IRNA informa que pelo menos foram ouvidas 2 fortes explosões na capital do país e que pelo menos 3 explosões foram ouvidas na cidade de Isfahan. São as primeiras ofensivas nos últimos 2 meses desde o cessar-fogo. Donald Trump e Benjamin Netanyahu falaram, entretanto, por telefone. Ao Financial Times, o presidente norte-americano confirma que pediu ao primeiro-ministro de Israel para que não continuasse com a guerra. Deixou mesmo um aviso. Donald Trump diz que é ele quem manda e que Netanyahu não terá outra escolha senão aceitar um cessar-fogo com o Irão. Entretanto, o líder norte-americano deixa esse aviso, diz que é ele quem manda. Continuamos na atualidade internacional. Um terremoto de magnitude 7.8 atingiu o sul das Filipinas. Já há alertas de tsunami. O abalo foi sentido na costa de Mindanao, no sul do país, mas também na Indonésia. O sismo ocorreu numa das regiões tecnicamente mais complexas do planeta. O sul das Filipinas situa-se no anel de fogo do Pacífico, uma cintura sísmica e vulcânica que concentra cerca de 90% dos sismos registados em todo o mundo. Teve uma profundidade de 35 km, sendo considerado relativamente superficial. O abalo ocorreu pouco depois das 7h30 da manhã locais, quando passava das 11h30 em Portugal. O 10 de junho já começou a ser festejado este fim de semana no Luxemburgo. O Presidente da República e Primeiro-Ministro apelam ao regresso de imigrantes e luso-descendentes. Luís Montenegro descreve Portugal como um país competitivo, com um potencial e uma cultura cívica e de trabalho muito fortes. Elogia os imigrantes e luso-descendentes presentes nesta cerimónia. O Primeiro-Ministro reforça que Portugal conta com todos eles para o futuro do país. Portugal precisa de todos vós. Nós contamos muito convosco para o nosso futuro. Seja esse futuro construído aqui no Luxemburgo, no regresso que ambicionamos muitos possam ter a Portugal, seja esse futuro construído com as famílias que partilham uma presença quer em Portugal, quer no Luxemburgo. O vosso talento, generosidade, sentido de Portugalidade, esperança, perseverança, o vosso exemplo são inspiradores para podermos todos juntos fazer um Portugal melhor, um Portugal mais próspero, um Portugal mais próximo das pessoas. Luís Montenegro, que estava acompanhado do Presidente da República. António José Seguro também afirma que Portugal quer receber de volta os portugueses. O chefe de Estado terminou o discurso com uma promessa de tornar Portugal não só num grande país para se viver, mas também para se trabalhar. É um país que quer receber de volta os seus, os que emigraram e os que nasceram fora, mas que sentem Portugal como uma parte de si. Portugal é um extraordinário país para viver e deve ser também um país extraordinário para se trabalhar. É um compromisso que assumimos perante vós. Precisamos de vós, não apenas como embaixadores de Portugal no mundo, mas como parte integrante do inconfundível ser português. Obrigado por continuarem a manter este vínculo a Portugal. De ser portugueses, à vossa maneira, com a nossa história, um povo que nunca deixou de ser família.
As comemorações do 10 de junho seguem agora para o arquipélago dos Açores, em concreto para a Ilha Terceira. Antes, António José Seguro e Luís Montenegro já tinham protagonizado um momento de sintonia. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro afirmam que se completam um ao outro, tal como é suposto entre Belém e São Bento. Luís Montenegro foi abordado por um imigrante português que tem uma bandeira de Portugal como uma coleção de autógrafos de personalidades portuguesas. António José Seguro já tinha assinado na sexta-feira e ontem foi a vez de Luís Montenegro, um momento em que ambos aproveitaram para sublinhar a sintonia e o alinhamento entre São Bento e Belém. Onde é o melhor sítio? Onde quiser. O Presidente escolheu no verde, que era Esperança. Então pronto, eu vou aqui para o lado do vermelho. Assim completamos. É assim que tem que ser. Momento entre António José Seguro e Luís Montenegro no Luxemburgo. O Ministério das Finanças contraria as acusações de bastonarem na ordem dos contabilistas. O gabinete liderado por Joaquim Miranda Sarmento nega atrasos nos reembolsos do IRS e assegura que o processo está a decorrer com toda a normalidade. Numa entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, a bastonarem da ordem dos contabilistas denunciou alegadas demoras na liquidação do IRS referente ao último ano. Paula Franco chegou mesmo a afirmar que há muitos milhares de declarações por liquidar. Ora, num comunicado enviado ao Observador, fonte oficial do Ministério das Finanças revela que até o dia 3 de junho já foram liquidadas mais de 200 mil declarações, ou já foram liquidadas mais de 200 mil declarações do que na mesma data do ano passado. O Governo quer mais zonas com um limite máximo de velocidade de 30 km por hora para combater a sinistralidade rodoviária. É uma informação avançada pelo Jornal de Notícias. São as chamadas Zonas 30. Trata-se de uma medida que está relacionada com a nova Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, já aprovada em Conselho de Ministros e que tem como objetivo reduzir em 50% as mortes e feridos graves na estrada até 2030 e conseguir também uma redução total até 2050. As novas zonas com um limite de velocidade de até 30 km por hora vão ser alargadas a locais com a presença de peões, ciclistas e outros utilizadores. Este é um projeto que implica a redefinição de estradas, ruas e áreas adjacentes. Em Espanha, o Papa Leão XIV discursa esta manhã perante os deputados no Parlamento Espanhol, naquele que é o terceiro dia de viagem que está a fazer ao país, que também já foi marcada por mensagens com carga política. No sábado, ao lado do rei Filipe VI, o Papa apelou ao diálogo dos políticos contra os discursos polarizadores e simplistas. Ontem, o líder da Igreja Católica celebrou uma missa no centro de Madrid com mais de 1 milhão de pessoas a assistirem nas ruas. Fechamos a olhar para o desporto. José Mourinho vai voltar a ser treinador do Real Madrid, isto porque Florentino Pérez venceu ontem as eleições no clube madrileno. O técnico português era o escolhido do candidato Florentino Pérez para liderar o banco da formação merengue. O sufrágio de ontem ditou a vitória do atual líder do emblema branco, obteve mais de 21 mil votos, o que representa 65%. Já a candidatura liderada por Henrique Riquelme obteve quase 12 mil votos, 35%. Na sede de campanha de Florentino, o anúncio de vitória foi feito à boleia do Special One. Sim, por supuesto. Aqui a confirmação de José Mourinho. No discurso de vitória, Florentino Pérez falou do técnico português como um dos melhores treinadores do mundo. José Mourinho prepara-se para abandonar o Benfica depois de um terceiro lugar na época recém-terminada. Vai voltar ao Real a troco de 15 milhões de euros. Tudo contado neste Jornal das 6, na Rádio Observador. A informação regressa às 6h30.